Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos começar. Número 1. Odette Kinney e a Cobra Monóculo. Era dia 14 de novembro de 2022. Uma coleção particular de répteis funcionava dentro de uma garagem adaptada em uma propriedade residencial na região central do Arizona. O local possuía terrários trancados, controle de temperatura e um aviso pregado na parede que estabelecia uma regra clara: ninguém deveria manipular os animais sozinho. O dono da coleção também alugava um quarto da casa para algumas pessoas de confiança ligadas à comunidade de criadores de répteis. Odette Kinney era uma delas. Odette tinha 24 anos e trabalhava meio período em uma loja de produtos para animais de estimação. Mesmo assim, o lugar que realmente despertava seu interesse era a sala da coleção. Ela passava horas observando os animais, tirando fotografias e fazendo anotações. Odette nunca tinha recebido treinamento formal para manipular serpentes venenosas, porém ela havia assistido ao proprietário trabalhar com praticamente todos os animais daquela sala inúmeras vezes. Em algum momento, a mente dela pareceu transformar a experiência de observadora em uma sensação de domínio. Era como se o pensamento fosse: já vi isso acontecer tantas vezes que basicamente sei como fazer. E sinceramente, muita gente consegue entender como esse tipo de confiança aparece. Talvez você já tenha aprendido alguma coisa apenas assistindo a vários vídeos de alguém executando determinada tarefa. A diferença é que, naquele caso, o erro não significava estragar uma receita, danificar uma ferramenta ou perder algumas horas de trabalho. Ali o erro envolvia uma cobra venenosa. Durante meses, uma cobra monóculo específica tinha prendido a atenção de Odette. Ela conhecia o horário de alimentação do animal, observava sua linguagem corporal e acreditava saber distinguir quando a cobra estava tranquila ou sob estresse. Naquela noite, o dono da coleção saiu por volta das 9 horas, deixando Odette sozinha na casa, como já havia acontecido outras vezes. Cerca de 1 hora depois, ela pegou um gancho para serpentes e se aproximou do terrário. Sobre a bancada havia um caderno aberto. Em uma das anotações, o proprietário havia registrado que a cobra vinha se alimentando de maneira irregular durante a semana anterior. Esse comportamento pode ser um sinal de estresse. A cobra monóculo costuma atingir aproximadamente 1,20 m a 1,50 m de comprimento. Seu veneno possui ação principalmente neurotóxica, embora também possa provocar efeitos citotóxicos. Isso significa que a substância é capaz de atacar tanto o sistema nervoso quanto os tecidos próximos ao local da mordida. Sintomas graves podem aparecer em cerca de 30 minutos. Sem a administração de soro antiofídico e suporte médico adequado, a paralisia dos músculos respiratórios pode acontecer em poucas horas. Odette usou o gancho para retirar a cobra do recinto e transferi-la para um tapete de manejo colocado no chão. Durante os primeiros minutos, o animal se moveu lentamente. Aparentava estar calmo o suficiente. Então, Odette colocou o gancho de lado e aproximou a mão sem qualquer proteção. A cobra atacou uma única vez. A mordida atingiu a parte superior da mão direita entre os nós dos dedos. Houve contato completo, seguido de uma liberação imediata. Odette puxou a mão para trás. A cobra voltou a formar uma posição relaxada sobre o tapete. Ela conseguiu devolver o animal ao recinto, sentou-se no chão, encostada na parede, e decidiu esperar para ver o que aconteceria. Às 10 horas e 47 minutos da noite, Odette enviou uma mensagem para um conhecido da comunidade de criadores. Ela descreveu a mordida e perguntou o que deveria esperar. O homem ligou de volta poucos minutos depois e disse que ela precisava se dirigir imediatamente a um pronto-socorro. Odette respondeu que provavelmente ficaria bem. Disse que o ataque havia sido muito rápido e que não acreditava ter recebido uma dose completa de veneno. Esse é um dos aspectos mais traiçoeiros de um veneno neurotóxico. Nem sempre existe um instante claro em que a vítima percebe que a situação saiu do controle.
O formigamento nos dedos e o peso atrás dos olhos não eram apenas sinais de alerta. Naquele momento, o processo de envenenamento já estava em andamento. O proprietário voltou para casa por volta de 1h15 da madrugada. Ele percebeu que a luz da sala da coleção ainda estava acesa. Ao entrar, encontrou Odete caída no chão. Ela estava inconsciente, respirando de maneira fraca, superficial e irregular. As equipes de emergência chegaram cerca de 9 minutos depois. Odete recebeu transporte para uma unidade médica, mas morreu às 3h41 da madrugada. O legista registrou como causa da morte a insuficiência respiratória provocada pela mordida da cobra monóculo. Entre os fatores que contribuíram para o desfecho estavam a demora em procurar tratamento, a ausência de soro antiofídico na propriedade e o intervalo estimado de 2h30 a 3 horas entre a mordida e o momento em que ela acabou encontrada. No local, os investigadores recuperaram o caderno do dono, que continha a anotação sobre a alimentação irregular da cobra. Também encontraram a troca de mensagens no telefone de Odete. Além disso, havia fotografias armazenadas na câmera dela mostrando a cobra sobre o tapete de manejo naquela mesma noite, pouco antes de tudo acontecer. No fim, existe uma diferença enorme entre saber reconhecer o comportamento de uma cobra e saber o que fazer no instante em que o animal decide não se comportar da maneira esperada. Número 2. Karine Mai e a cobra real. No norte da Tailândia, uma fotógrafa de viagem saiu de uma trilha sinalizada para registrar uma cobra real durante o período de troca de pele. Sem perceber, ela acabou bloqueando a única rota de fuga do animal. Era dia 3 de março de 2016. Uma trilha ecológica de baixo custo localizada em uma província rural do norte da Tailândia atravessava cerca de 18 quilômetros de mata secundária densa. Uma pequena agência da cidade mais próxima entregava aos visitantes um cartão plastificado com informações sobre o trajeto. Na parte inferior havia uma regra escrita em letras grandes: não saia do caminho demarcado. Karine Mai tinha 31 anos. Era uma fotógrafa de viagens autônoma de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Ela estava havia 6 semanas em uma viagem solitária pelo Sudeste Asiático. A jornada era financiada com economias pessoais e com o dinheiro obtido pelo licenciamento de fotografias. Karine tinha experiência em ambientes ao ar livre. Era fisicamente preparada, independente e acostumada a viajar sozinha por lugares desconhecidos. O que ela não possuía era conhecimento sobre a vida selvagem daquela região, principalmente sobre os animais que viviam naquela floresta específica. Em sua mochila, ela carregava uma câmera, um conjunto básico de primeiros socorros e um filtro de água. Ela não tinha um comunicador por satélite. É curioso pensar no que entra em uma lista de viagem e no que fica de fora. Ela possuía um filtro para garantir água segura, embora pudesse sobreviver um dia sem ele, mas não carregava qualquer dispositivo capaz de pedir ajuda em um lugar onde o corpo dela talvez não resistisse nem 2 horas sem atendimento. Karine caminhava havia aproximadamente 3 horas quando decidiu sair da trilha. A cobra real é considerada a maior serpente venenosa do mundo. Em geral, pode medir de 3 metros a quase 4 metros de comprimento e pesar aproximadamente 6 a 9 quilogramas. Seu veneno age principalmente sobre o sistema nervoso. O envenenamento pode provocar paralisia progressiva, atingindo por fim os músculos responsáveis pela respiração. Durante a troca de pele, a visão da cobra fica bastante prejudicada. Isso pode deixá-la mais defensiva e aumentar a possibilidade de ela manter as presas cravadas por alguns instantes, em vez de simplesmente atacar e recuar. A cobra estava escondida entre arbustos baixos a cerca de 4,5 metros da trilha. Karine percebeu um pedaço de pele solta refletindo a luz que atravessava a copa das árvores. Ela se aproximou lentamente, mantendo a câmera levantada. Não sabia qual espécie estava observando. Muito menos compreendia a linguagem corporal daquele animal. Olhos opacos, movimentos rígidos e vegetação fechada atrás da cobra eram sinais evidentes de perigo, mas Karine não sabia interpretar nenhum deles. Ela se aproximou até ficar a cerca de 2 metros. Agachou-se para conseguir um enquadramento melhor.
Sem perceber, posicionou-se de modo que a cobra ficou encurralada contra a vegetação, sem uma rota clara para escapar. A cobra real abriu o capuz. Em seguida, avançou. Ocorreu uma única mordida com contato completo, na parte esquerda do antebraço. O animal manteve as presas presas à pele por aproximadamente 2 segundos. Depois soltou o braço e desapareceu novamente entre os arbustos. Karine começou a caminhar de volta em direção à trilha. Conseguiu percorrer apenas cerca de 12 metros antes de perder a força nas pernas. Ela se sentou apoiada em uma árvore e tentou pegar o telefone dentro da mochila. Um caminhante que vinha na direção oposta encontrou Karine cerca de 20 minutos depois. Ela ainda estava consciente, mas já não conseguia falar com clareza. O braço esquerdo havia inchado acima do cotovelo. O homem não tinha sinal de telefone e também não carregava rádio. Ele correu de volta para a entrada da trilha em busca de ajuda. Quando um guia finalmente chegou com um rádio, uma quantidade importante de tempo já tinha sido perdida. Os homens improvisaram uma maca e começaram a transportá-la para fora da mata. O centro médico mais próximo, que possuía soro antiofídico, ficava a mais de 2 horas de distância. Durante o trajeto de carro, a respiração de Karine ficou cada vez mais superficial. O veneno já estava comprometendo os músculos responsáveis por manter os pulmões funcionando. Ela perdeu a consciência antes de chegar ao hospital. As tentativas de reanimação não tiveram sucesso. Karine estava havia apenas 20 minutos em um desvio que jamais deveria ter feito quando a mordida aconteceu. A causa da morte correspondeu à insuficiência respiratória provocada por envenenamento neurotóxico. O quadro era compatível com uma mordida defensiva completa de uma cobra de grande porte, que permaneceu em contato tempo suficiente para injetar uma quantidade significativa de veneno. A localização remota, a ausência de equipamento de comunicação e as mais de 2 horas de distância até uma unidade de tratamento tornavam a sobrevivência improvável, mesmo que a ajuda tivesse sido solicitada logo após a mordida. A câmera de Karine acabou recuperada. Havia 43 fotografias armazenadas nela. As 11 últimas mostravam a cobra real. Em cada imagem, Karine estava mais próxima do animal do que na anterior. A última fotografia havia sido tirada a aproximadamente 1,5 metros de distância. Uma pele refletindo a luz entre as árvores é o tipo de detalhe que pode produzir uma fotografia extraordinária. Também é o tipo de detalhe que indica que o animal responsável por aquela pele provavelmente continua muito perto dali. Número 3. Marceline Waltz e a cascavel diamante oriental. De volta aos Estados Unidos, uma voluntária de resgate de répteis compareceu a uma ocorrência aparentemente rotineira sem levar o equipamento adequado. No local, ela ficou frente a frente com a maior serpente venenosa da América do Norte. Era dia 7 de agosto de 2018. Um pequeno serviço voluntário de remoção de répteis atuava em uma região suburbana do norte da Flórida. A equipe respondia a chamados de moradores e retirava animais sem feri-los. O equipamento era compartilhado entre os voluntários. A manutenção nem sempre era feita corretamente. Além disso, os materiais necessários nem sempre estavam disponíveis quando uma chamada chegava. Marceline Waltz tinha 43 anos. Trabalhava como paisagista e também era defensora dos animais. Ela fazia parte do serviço voluntário havia 14 meses. Nesse período, havia removido dezenas de serpentes não venenosas. Também tinha participado de 3 ocorrências envolvendo animais venenosos. Em todas elas, Marceline atuou como assistente. Sempre havia uma pessoa mais experiente comandando a operação. Ela nunca tinha liderado sozinha uma captura de serpente venenosa. A ligação chegou em uma tarde de terça-feira. Um morador havia encontrado uma grande cascavel enrolada debaixo do deck do quintal. Os 2 tratadores treinados da equipe não estavam disponíveis, por isso, Marceline aceitou o chamado. Ela chegou ao endereço sem um gancho apropriado. O equipamento que costumava usar estava com o cabo rachado e precisava ser substituído havia semanas. Também não levou uma caixa segura para transporte. Marceline apareceu com uma fronha, um ancinho de jardim e um par de luvas grossas de trabalho.
ela já havia visto o responsável principal utilizar uma fronha para capturar espécies pequenas e não venenosas. De alguma maneira, essa lembrança se transformou no plano dela para lidar com uma cascavel de grande porte. É impressionante como uma pessoa pode assistir a uma tarefa ser realizada corretamente várias vezes e ainda assim sair acreditando que conseguirá improvisar quando chegar sua vez. Marceline estava prestes a descobrir o tamanho real dessa diferença. A cascavel diamante oriental é considerada a maior serpente venenosa da América do Norte. Em média, pode medir de 1,5 metro a 1,80 metros e pesar aproximadamente 2 a 4,5 kg. Seu veneno possui forte ação hemotóxica. Ele pode destruir células do sangue, prejudicar a coagulação e causar necrose nos tecidos ao redor do ferimento. Uma mordida com inoculação completa de veneno, principalmente vinda de um animal grande, pode evoluir para falência de órgãos ao longo de vários dias, caso o tratamento seja insuficiente ou demore a começar. A serpente encontrada no quintal era realmente grande, média aproximadamente 1,80 metros. Era exatamente como o morador havia descrito. Marceline usou o ancinho para empurrar o animal para fora do espaço sob o deck. A cascavel manteve o chocalho em movimento durante toda a retirada. Apesar disso, não atacou enquanto estava sendo deslocada. Quando ficou em uma área aberta, a cobra se enrolou e permaneceu naquela posição. Marceline se agachou, tentou pressionar a cabeça da serpente contra o chão usando o cabo do ancinho. O plano era imobilizar o animal e, em seguida, segurar a região logo atrás da mandíbula. Ela já tinha visto o tratador principal fazer algo parecido, porém, ele usava o equipamento correto e possuía treinamento específico. Um ancinho apoiado sobre grama seca não oferecia o mesmo controle. O cabo escorregou. A cascavel avançou e mordeu a mão direita de Marceline perto da base do polegar. As duas presas penetraram a pele. Ocorreu uma mordida de contato completo. Marceline puxou a mão e a cobra soltou. Ela ligou imediatamente para o responsável principal da equipe. Ele mandou que Marceline chamasse os serviços de emergência e permanecesse parada. Os socorristas chegaram cerca de 11 minutos depois. Naquele momento, a mão dela já havia inchado até o pulso. Marceline recebeu transporte ao hospital e recebeu soro antiofídico. Entretanto, a quantidade necessária era maior do que o estoque disponível naquela unidade. Tornou-se necessário solicitar doses adicionais de outro local. Quando o restante do soro chegou, parte considerável dos danos já havia acontecido. Nos 4 dias seguintes, Marceline desenvolveu complicações hemotóxicas progressivas. A capacidade de coagulação do sangue continuou piorando apesar do tratamento. No 5º dia, ela entrou em falência múltipla de órgãos e morreu. O legista registrou como causa da morte o envenenamento hemotóxico, que levou à coagulação intravascular disseminada e, posteriormente, à falência de vários órgãos. Entre os fatores contribuintes estavam o tamanho do animal, a quantidade insuficiente de soro antiofídico disponível no primeiro hospital e o equipamento inadequado usado durante a tentativa de captura. As evidências recuperadas incluíam o registro da ligação feita pelo morador, o histórico do telefone de Marceline mostrando a chamada para o tratador principal e o gancho rachado encontrado dentro do veículo dela. A fronha também acabou recolhida no quintal. Após o caso, o serviço de remoção suspendeu as atividades e reformulou os protocolos para voluntários. Talvez o aspecto mais difícil dessa história seja o fato de Marceline ter pedido ajuda imediatamente. Depois da mordida, ela fez o que precisava ser feito. O problema correspondeu a tudo o que aconteceu antes dela ser mordida. Número 4. Geneva Prieto e a cobra cuspideira de Moçambique. No oeste do Texas, uma tratadora com 6 anos de experiência iniciou mais um turno rotineiro. Nos primeiros 4 minutos de trabalho, ela recebeu o veneno de uma cobra cuspideira diretamente nos olhos. Era dia 21 de maio de 2023. Uma instalação particular de animais exóticos no oeste do Texas vinha registrando alertas de manutenção no sistema de ventilação da área dos répteis havia 3 semanas. Em algum momento, alguém decidiu que o problema poderia continuar esperando. Geneva Prieto tinha 38 anos, era tratadora de animais em tempo integral e trabalhava naquela instalação havia 6 anos.
tinha experiência, seguia métodos cuidadosos e era muito respeitada pelo proprietário. Geneva trabalhava regularmente com cobras cuspideiras. Ela conhecia o comportamento desses animais e mantinha uma rotina de segurança consistente. Era realmente boa no que fazia, mas ser excelente em uma função e estar imune aos perigos dessa função nunca foram a mesma coisa. A falha ocorreu às 7h42 da manhã. Geneva havia entrado na área dos répteis aproximadamente 4 minutos antes para começar a limpeza. Uma peça defeituosa do sistema de ventilação provocou uma mudança repentina de pressão. Uma rajada concentrada de ar quente e abafado acabou empurrada pelas saídas inferiores. A temperatura aumentou rapidamente. As duas cobras ficaram agitadas quase no mesmo instante. A cobra cuspideira de Moçambique costuma medir aproximadamente 1 metro a 1,40 m e pesar entre 1 e 2 kg. Ela consegue lançar veneno com precisão em direção aos olhos de um alvo, a uma distância de aproximadamente 2,5 metros. Quando se sente ameaçada, pode repetir esse comportamento várias vezes. O contato do veneno com os olhos provoca dor intensa e imediata. Sem uma lavagem rápida e abundante, pode haver lesões graves e permanentes. O que torna essa espécie especialmente perigosa dentro de um espaço fechado é a precisão. Ela raramente erra o alvo. Geneva estava limpando o recinto ao lado da primeira cobra quando tudo aconteceu. O animal lançou veneno por uma abertura na tela. O jato atingiu diretamente os 2 olhos dela. O protetor facial estava levantado sobre a testa. Era um hábito adquirido ao longo de anos trabalhando com animais que jamais tinham lançado veneno através de um recinto fechado. Isso é o que se pode chamar de ponto cego. Ele se desenvolve lentamente. Nada dá errado durante anos. Então, em uma única manhã, tudo dá errado de uma vez. A dor apareceu imediatamente. Geneva derrubou as ferramentas, colocou as mãos sobre o rosto e gritou por ajuda. Ela estava sozinha dentro do prédio. Mesmo sem conseguir enxergar, conhecia aquele espaço tão bem que tentou sair caminhando. No percurso, tropeçou em um carrinho de materiais e caiu. Ainda assim, conseguiu se levantar e chegar ao lado de fora. Um colega de trabalho a encontrou encostada na parede externa e chamou o socorro. Ele não sabia que a primeira medida após o contato de veneno de cobra cuspideira com os olhos deveria ser uma lavagem imediata e contínua com bastante água. Essa lavagem não aconteceu. Enquanto todos esperavam, o veneno continuou agindo, então surgiu uma reação que ninguém esperava. Urticária apareceu no pescoço e no peito de Geneva. A respiração começou a ficar difícil. A pressão arterial caiu rapidamente. Existe um risco pouco lembrado para quem trabalha durante anos em contato próximo com animais venenosos. Exposições pequenas e repetidas podem sensibilizar lentamente o sistema imunológico. A pessoa pode não apresentar uma reação importante durante muito tempo, até que uma nova exposição ultrapasse o limite. Geneva entrou em choque anafilático do lado de fora da área dos répteis. O autoinjetor de epinefrina estava dentro do conjunto de primeiros socorros do prédio principal. O local ficava a alguns minutos de caminhada. Quando alguém conseguiu buscar o medicamento e retornar, a pressão arterial dela já havia despencado. Geneva acabou colocada em uma ambulância, mas morreu durante o transporte. O legista registrou como causa da morte o choque anafilático desencadeado pelo contato com o veneno da cobra cuspideira de Moçambique. Entre os fatores contribuintes estavam a falha no sistema de ventilação, a posição incorreta do protetor facial, a ausência de irrigação imediata dos olhos e uma hipersensibilidade ao veneno que ainda não havia recebido diagnóstico. Essa sensibilidade provavelmente se desenvolveu após anos de exposições ocupacionais em baixos níveis. As evidências incluíam os registros de manutenção da instalação. Eles mostravam 3 semanas de alertas de ventilação sem solução. Também havia o registro automático da falha, marcado exatamente às 7h42 da manhã. O protetor facial acabou encontrado no chão da área dos répteis com a viseira levantada. Em um relatório, uma viseira levantada pode parecer um detalhe pequeno. Perto de uma cobra cuspideira pode ser a diferença entre uma manhã ruim e não existir outra manhã.
Criar um animal desde jovem não elimina os instintos dele, e saber registrar cada detalhe de uma mordida não substitui o único passo que realmente poderia ter mudado aquela noite: pedir ajuda imediatamente.